estamos falando. Então nós temos que ter cuidado então com as vãs repetições nessa perspectiva. Primeiro, estamos dizendo aquilo que tem sentido para nós. Se eu chamo Deus de meu pai, Deus é meu pai mesmo? Ou eu faço de Deus meu pai só porque está na Bíblia? Mas na verdade eu tenho raiva de Deus, porque Deus abençoou o meu irmão e ele não me abençoou. Na verdade, mas tem gente assim, mano. Na verdade, tem gente que não tem um relacionamento. O que é chamar Deus de pai? É falar que Deus é um Deus pessoal. Então, quando você faz isso, Jesus está combatendo a religião sem a devida reflexão. Não use vãs repetições. Vocês não podem ser... Vai ter que fechar essa porta aqui. A porta principal ali. Vocês não podem ser... Obrigada, amor. Como gentios que usam de vãs repetições. Porque eles achavam que por falarem muito, 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 o Senhor, Deus deles, esse Senhor está com letra minúscula, os ouviria. E não é assim que funciona. E a oração também mecânica. Já viu livro de oração? Quem já viu livro de oração? Tem livro de oração. E tem pessoas que decoram o livro com as orações ali postas. E é uma oração decorada. Então é uma oração mecânica. E a oração tem que nascer de um coração voluntário, de um coração entregue a Deus. Eu posso ouvir um amém seu? Amém. Então, Jesus começa a tratar isso para nós. Ao orar, precisamos tomar 2 cuidados. Orar com o coração, evitando o abuso da oração repetitiva e mecânica. Então, uma oração repetitiva. Irmãos, quem não tem o hábito de orar 15 minutos é uma tortura. Orar 1 hora é uma tortura. Aí a pessoa fala o seu glossário de palavras para Deus, e ela perdeu, e ela volta e repete a mesma coisa. Isso que é a vã repetição. E isso acontece muito. A pessoa sabe, a pessoa que pratica. E também o abuso do propósito da oração. O que é oração? Oração é relacionamento com Deus. Sim ou não? A gente ora, a gente está se relacionando com Deus. Que seja para nutrir o nosso ego. Eu não posso orar na perspectiva de nutrir o meu ego, nutrir o meu eu. E eu desvio então a glória de Deus. Não, essa oração não agrada a Deus. Temos que desviar então esse propósito da glória para si, por si, per si. Mas a glória deve ser dada a quem? Ao Senhor. Amém? O que Jesus queria, na verdade, era indicar que o modo de ser dos fariseus. Qual era o modo de agir dos fariseus? Eles eram cheios de ostentação e egoísmo. Era assim que eles agiam. Lembra quando eu falei, quando eles iam ofertar? Quando o fariseu ia ofertar, se tocava até fanfarra. O fariseu vai ofertar, tocava. Todo mundo que estava ali próximo sabia que o fariseu ia ofertar. Todo mundo que estava ali próximo sabia que o fariseu ia orar. Porque era ostentação. Era puro exibicionismo, egoísmo, certo? Era parecer justo, parecer santo. Já o cristão, o discípulo de Jesus, o seu orar é secreto, ninguém precisa saber, e piedoso. A palavra piedoso é uma palavra latina que quer dizer pio, santo. Então, nós vamos ter uma vida secreta com o Senhor, e essa vida tem que ser uma vida de santidade. Amém? Portanto, a justiça do cristão é maior por ser do seu interior. Quando fala que a nossa justiça é maior, é porque quem reside no interior desse crente é o Senhor. E se esse crente, ele é habitação de fato de Deus,
o que acontece com esse crente? Ele é tomado de amor. Por isso que ele inclui os seus inimigos na sua oração. E ele abençoa os seus inimigos. E ele ora pelos seus inimigos. Amém? Enquanto que o pagão não fazia assim. Enquanto que o fariseu também não fazia assim. O que a oração cristã é sincera e refletida. Então nós temos que orar diante de Deus, refletindo aquilo que nós estamos orando. Cuidado! Lá no Salmos fala assim, a gente não se precipitar em falar certas palavras para Deus. Então muitas vezes nós prometemos coisas a Deus que não é exatamente aquilo que está no nosso coração. Dizemos coisas a Deus e Deus sabe o que está no nosso interior. E é mais profunda que qualquer coisa encontrada. Então, oração tem a ver com profunda intimidade, profunda liga com Deus. E aí eu lanço a seguinte questão: será que nós estamos assim? Nós estamos nessa conexão com Deus? Já imagina aqui a cena: você vai preparar uma massa, aí você pega o trigo, coloca na bancada, coloca na bacia, coloca água, coloca um pouco de fermento, ovo e começa a massagear. Quando você colocou, você via a massa, você via o sal, o açúcar, o ovo, não via na massa? Mas à medida que você começou a mexer a massa, aqueles elementos, eles desapareceram na massa. É exatamente assim a oração. Você começa, eu sou Maria Elizabeth, com todos os meus títulos, mas à medida que eu vou me aprofundando no relacionamento com Deus, eu vou desaparecendo. Amém? Amém. E começa a aparecer somente o Senhor. Vocês entenderam? É essa oração sincera e refletida que Deus quer. Então, irmãos, como então deve ser o modo? Como é que era o modo pagão deles orarem? Como é que os pagãos oravam? Eles oravam da seguinte forma, olha o versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Como é que eles oravam, os gentios, os pagãos? Eles tinham as suas repetições. O verbo repetições quer dizer patelegel, significa dizer as coisas de modo interminável. Você já conversou com uma pessoa que ela falou e não disse nada para você? Quem já falou com gente assim? Eu já. Tem gente assim diante de Deus. Fala, mas nada do que aquela pessoa disse se aproveita. É sem sentido. Em outras palavras, fica tagarelando como os pagãos. Amém, pagãos? As repetições são enganosas, a não ser que fique claro que a ênfase for colocada em palavras sem sentido, totalmente desconexas, faltando lógico na forma de falar. Já viu gente assim? Geralmente pessoas que têm um estudo muito pouquinho, ela tem dificuldade de ter uma fala cadenciada em lógica. Então é necessário refletir e pesar, avaliar. E o exercício da oração é esse exercício de não usar sempre as mesmas coisas. Querido, por mais que você goste de comer arroz e feijão todo dia, tem dia que você quer comer outra coisa. Não é verdade? Por mais que você goste de comer todo dia pão, gosta de pão, mas de vez em quando você pular para a tapioca é bom, pular para o cuscuz é bom, pular para outra coisa é bom, não é verdade? Então, assim também é nesse relacionamento com Deus. Na verdade, Jesus está condenando o excesso de palavras, que a gente chamou a palavra aqui, verbosidade, excesso de palavras, daqueles que falam sem pensar, fala e não diz nada, não constrói nada, amém? Então, eles amontoam palavras vazias, palavras sem significado, que saíram da boca e não do coração e do pensamento.
não foi algo refletido, não foi algo ponderado, pesado no coração. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você vai orar pelo pão, aí você começa a orar por outras coisas, é vã repetição. Seja objetivo, ore de fato por aquilo ali. Depois você ora por as outras coisas. Amém? É algo de nós pensarmos. Como aplicar a proibição de nosso Senhor, de Jesus, aos dias de hoje? Certamente se aplica às rodas de oração, de muitas bandeirolas de oração, com as quais o vento leva essas palavras, e a oração fica sem significado. E a oração, ela tem que ter uma razão de ser. São palavras ditas a quem? A Deus, que manifestam necessidade, que manifestam dependência, mas que manifestam também adoração. Amém? São palavras, e nós temos que saber dizer essas palavras. Amém? Dizer dessas necessidades. Assim como a meditação estimula o uso consciente da mente, através da técnica de relaxamentos, tanto do ombro como da mente, dizer palavras sem o menor significado, exemplo, é a reza do rosário. Você pega o terço e começa a rezar. Você está com necessidade, vamos supor que a irmã Maria Johnny está com necessidade de saúde. Aí a Maria cheia de graça, tem sentido isso? Não tem sentido. Tem sentido isso? Então, Jesus está dizendo para eu ir direto ao ponto. Eu não posso usar palavras soltas, palavras ditas ao excesso de verbosidade. Guarde essa palavra, talvez você não a conhecia. Dizer palavras sem esse sentido. É possível usar palavras vazias na oração, improvisada, e escorregar para o jargão religioso. E a mente vai o quê? Ficar vagueando. A mente vai ficar oscilante. E aí, orar, de fato, vai se tornar uma tortura. Porque a sua mente vai ficar vacilante. E Deus não quer que isso aconteça. Deus deseja que nós nos organizemos na nossa vida de oração. Resumindo, Jesus proíbe que seu povo, aí quando ele fala povo, tá eu e vocês que estão conosco nessa transmissão, faça qualquer espécie de oração com a boca. Não podemos falar. Muitas vezes você fala, glória! Mas na sua boca está outra palavra. A boca na mente que eu quero falar. Você fala, misericórdia, mas você queria dizer outra coisa. Você fala, esse meu filho é uma bênção, você queria dizer outra coisa. É isso que Jesus está dizendo. Você está falando com a boca uma coisa, mas a sua mente está dizendo outra coisa. Você está entendendo? Isso para Jesus é verbosidade. Você não está sendo honesto, você não está sendo sincero. Acho que por muito falar serão ouvidos. Os pagãos, os gentios, achavam que por muito falar seriam ouvidos. Lembram dos sacerdotes lá de Baal, dos Balaíns, que eles enfrentou lá no Monte Carmelo, lá em 1 Reis 18, conhece esse texto? Eles ficaram da manhã até o meio-dia, tarde, falando com Baal, até que por fim Baal, salva-nos, e ficou só em palavras vãs. E o Senhor Deus não quer isso em nós. Deus, irmãos, Ele quer olhar para nós e achar conteúdo, achar substância, essência. Deus quer olhar para nós e achar um pouco dele em nós. Lembra que eu falei da massa? Quando você, antes de mexer a massa, é farinha de trigo, é ovo, está ali tudo separado, é açúcar, é sal, está ali. Mas à medida que você começa a ligar a massa, o ovo desaparece, o sal desaparece, você só vê a massa. A oração promove nós ficarmos bem colados em Deus, e nós sermos semelhantes ao Senhor. Amém. Isso é muito profundo. Eu assim, não está nas anotações, também o autor não falou, mas isso é fruto de reflexão
pessoal, né? Acham que por muito falar serão ouvidos. Não, o Senhor deseja intensidade de nossos corações nas orações, com a mente totalmente voltada para Deus. Pense comigo, não é a quantidade de horas gastas nas orações, mas a forma como eu aproveito o tempo na oração. Como eu aproveito aquele tempo para orar. De repente, irmãos, 20 minutos vale mais que 2 horas. Amém? Amém? Porque eu lancei o coração. Porque eu depositei mesmo. Aí, daqueles 22 horas que você esteve, se aproveita. Porque o que vale para Deus é um coração quebrantado. O que vale para Deus é um coração humilhado. Um coração que está, de fato, refletindo. Observe aqui no livro, página 148. Eu achei muito interessante isso aqui, e eu queria ler para vocês. Vocês estão comigo aí? Amém. Que é estudo, né, irmãos? Estudo é assim mesmo, né? Mais lendo. Calvino vai falar sobre oração, algumas coisas. E olha se você se encaixa no que Calvino diz. Os crentes não oram com a intenção de informar a Deus sobre coisas que eles desconheçam. Os crentes não oram com a intenção de informar a Deus sobre coisas que Deus desconheça, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo, como se ele fosse relutante. Pelo contrário, oram para que assim possam despertar-se e buscá-lo, e assim exercitarem sua fé na meditação das promessas de Deus. Tremendo, hein? E aliviarem suas ansiedades, deixando-as nas mãos dele. Numa palavra, oram com o fim de declarar que a sua esperança e expectativa de coisas boas para eles mesmos e para os outros só está em Deus. Você pode dizer um amém? Que coisa tremenda! Então, irmãos, quando nós orarmos, nós temos que orar nessa expectativa de jogar toda a nossa esperança, tudo aquilo que está em nós, aonde? Em Deus. Colocar em Deus isso. Por isso que eu preciso, então, me esvaziar. Jesus quer que as nossas mentes e corações se envolvam no que estamos dizendo. Então, a oração é vista como deve ser, não como uma repetição de palavras, sem significado, nem como um meio de autoglorificação. Oh Senhor, sou eu que estou aqui orando, porque eu sou muito tal, sofrida, sou muito coitadinha. Irmãos, Deus não se condói com essas coisas. Pode parar, porque o negócio não funciona não, tá bom? Mas como uma verdadeira comunhão. Aí você vai dizer: Senhor, eu estou aqui porque é um prazer estar contigo. É uma alegria, Senhor. Eu estou aqui porque é um privilégio, Senhor. A tua presença é melhor do que um banquete de delícias, amém? Isso é diferente. Isso é diferente. Mas muitas vezes para o cristão, orar se torna um tormento. Por isso que as nossas reuniões de oração são vazias. Por isso que a vida de oração é vazia também. E a oração tem que ser um privilégio. É um lugar de refrigério. É um lugar de refúgio. Posso ouvir um amém seu? Amém. A oração do Pai Nosso foi dada por Jesus como modelo da genuína oração cristã. Mateus traz essa contribuição. Abra comigo em Lucas 11, versículo 2. Lucas 11, 2 diz: Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Volte lá para Mateus.
Portanto, 9. A espécie do Deus a quem oramos. Os fariseus oravam o Deus morto? Não. Eles oravam a Deus Jeová. Mas era a expectativa do coração deles, que era uma oração hipócrita, que não agradavam a Deus. Os gentios, pagãos, eles oravam aos seus deuses, aos seus ídolos. Era o Deus verdadeiro? Não. Agora nós, os cristãos, oramos quem? Nós oramos ao Deus. E nós precisamos entender quem é Deus. E o versículo de número 9 vai revelar quem é Deus. Amém? E a gente já vai. Vai lá para João, capítulo 17, Evangelho. É a última referência da noite. João 17, versículo 3, que diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então você ora ao único Deus verdadeiro. Quem é o único Deus verdadeiro? Aí Jesus vai dizer quem é esse Deus. Volte ao versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Diga comigo: Pai nosso. Olha só, Jesus nos instruiu a nós chamarmos o nosso Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Nós vamos fazer a análise agora disso aí. Isto implica, em primeiro lugar, olhe para mim, Deus é pessoal. Amém? Pai nosso. Era um hábito dos judeus. Como é que eles oravam? Deus de Abraão, era o Deus de Abraão. Deus de Isaac, era o Deus de Isaac. Deus de Jacó, era o Deus de Jacó. Agora vem Jesus, no Novo Testamento, e não invoca mais o Deus da aliança. Ele invoca o Deus pessoal. Amém? Amém. Jesus vem e diz: não, vocês vão orar assim: Pai nosso. Deus, Ele é pessoal. Diga: meu Deus é meu Pai. Ele é pessoal. O que é um ser pessoal? Tem a ver com intimidade. Tem a ver com conhecimento. Olhe para mim. Tem a ver com proximidade. Amém? Eu sou muito amiga do meu filho Guilherme. E ele abre muito o coração para mim. Porque ele é próximo a mim. Nós temos um relacionamento pessoal. Então, o Senhor Jesus está nos orientando. Quando nós vamos orar, vemos Deus como um Deus pessoal. Aleluia. Ele é o mesmo que se manifestou na sarça, lá em Êxodo capítulo 3. Ele é o eu sou. Nós somos filhos do nosso Deus, desse Deus que é pessoal e que se importa conosco. Amém? O Deus emana, que é a palavra que é emanente, que está presente dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Aleluia! Em segundo lugar, Ele é um Deus amoroso. Então, é um Deus pessoal e Ele é um Deus amoroso. Ele não é um bicho papão que nos deixa atemorizados. Muitas vezes, eu quero chamar a atenção aqui dos pais, nós falamos que Deus é mau para os nossos filhos. Você vai para a igreja, mas você tem que se comportar lá, porque senão Deus vai deixar um chicote em você. Você está ensinando uma figura errada de Deus. Deus não é assim. Deus não é mau. Deus não vai dar o chicote numa criança. Pode descansar nisso. Que Deus foi ensinado a você. Deus que vai mandar todas as pessoas para o inferno. Não fale isso. Deus é um Deus amoroso, amém? Ele não nos deixa atemorizados com a sua crueldade. Não, Ele é perfeito. Ouça o que eu falo. Ele é perfeito e cheio de afeto e bondade. Amém. Irmãos. E aí Jesus nos ensina: vocês vão orar ao Pai de vocês.
pessoal, Pai bondoso, o Pai amoroso, o Pai que nutre, o Pai que cuida, o Pai que sustenta, o Pai que ama, o Pai que está contigo. Aleluia! Infelizmente há muitas figuras de Pai deturpada, mas o Pai do céu, o nosso Deus, Ele é perfeito. E Jesus nos ensina a nós termos comunhão com o nosso Deus. Ele é cheio de afeto. Entenda, Deus apenas é bom. Deus apenas é maravilhoso. E por ser bom, Ele é grande em bondade, misericórdia e amor. Aleluia. Olha o versículo ainda. Pai nosso que estás nos céus. As palavras nos céus indicam não tanto o lugar da sua habitação, mas como a autoridade e o poder que tem na qualidade de Criador. Quando fala que Deus está nos céus, tem a ver que Deus está acima. Amém? Que Deus olha todos os moradores da terra. Ele governa. É verdade. Soberanamente. Jesus está nos ensinando isso. Amém? Ele tem toda a autoridade. Ele tem todo o poder. Louvado seja o seu nome. Então, Pai que estás no céu, o Deus que está nas maiores alturas, o nosso Deus está nas maiores alturas, Ele governa, Ele está acima de tudo, aleluia, é o nosso Pai. Aleluia. É isso que Jesus está ensinando, que nós como seguidores do Senhor, nós como filhos de Deus devemos ter. Assim Ele combina amor paternal com poder celestial. Veja que Ele é um Pai que ama, mas Ele é um Deus poderoso. E Deus sabe trabalhar muito bem essa questão de poder. A gente tem visto aí o mau uso do poder do presidente da República. O poder para constranger, para humilhar. Esse não é o poder bíblico. Porque o poder que vem de Deus é para servir. O poder que vem de Deus é para conduzir, para proteger, jamais para constranger. Amém? Amém? Então, é o que a palavra ensina. Assim, Ele combina esse poder, e que seu amor ordena, o seu poder é capaz de realizar. Então, Deus ordena pelo seu amor. Deus ordenou para a vida do irmão Wesley uma bênção, e o poder de Deus vai realizar. Amém? O Deus, Ele é impulsionado, irmãos, pelo amor. Não pense você que Deus vai ser impulsionado pela ira. Não, Deus vai ser impulsionado pelo seu amor. Amém. E o poder dele vai ser a seu favor. Eu posso ouvir um amém seu? Amém. Que você entenda essa verdade, que você viva essa verdade, que eu possa de fato compreender. Aí tem uma coisa aqui que eu achei assim fantástico. Espero que vocês também achem. Quando tivermos dado ao trabalho de gastar algum tempo orientando-nos na direção de Deus, lembramos-nos de que o que Deus é, o nosso Pai pessoal, amoroso, poderoso. Então o conteúdo das nossas orações será radicalmente afetado. Volte ao versículo de número 9, a parte final. Santificado seja teu nome. Fala comigo, teu nome. Olha o versículo 10. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Vamos falar juntos? Teu nome, teu reino, tua vontade. Jesus está dizendo, quando você for orar, a sua oração vai ser afetada. Em que perspectiva? Primeiro, os interesses de Deus terão prioridades para você. Posso ouvir um amém seu? Amém. Você que está em casa, você está me entendendo? Olha só, é o teu nome.
é o teu reino, é a tua vontade. Deus será a prioridade. O que tem acontecido com as orações dos crentes? O eu é prioridade. As minhas necessidades é prioridade. A minha família é prioridade. As minhas demandas da minha família são prioridade. E Jesus está mandando nós revertermos essa lógica. A prioridade é o nome. A prioridade é o reino. A prioridade é a vontade. Amém? Irmãos, aí muda. Aí muda. Por isso que eu estou sendo moída, Deus. Porque a gente olha para o imediato. E Jesus vai nos ensinar a olhar para a eternidade. John Bevere, que é um autor muito bom, eu tenho alguns livros dele, ele tem umas pregações que o irmão Demétrios me falou sobre movidos pela eternidade. Só uma pessoa movida pela eternidade pode orar dessa forma. É o teu nome, ó Deus. Quando fala do nome do Senhor, fala da honra do Senhor, amém? É o teu reino, os valores teus, Senhor, e a tua vontade, Senhor. É isso que deve prevalecer. Segundo, nossas próprias necessidades, embora colocadas em segundo plano, serão totalmente entregues a Ele. Observe agora o versículo de número 11 e 12. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Vamos falar juntos aqui comigo? Dá-nos, vamos lá? Dá-nos, perdoa-nos e livra-nos. Versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos falar juntos de novo? Dá-nos, perdoa-nos e livra-nos. Segundo, as nossas necessidades serão mudadas. Ou seja, Jesus vai dizer: o pão vai ser nos dado. Veja que o teu nome, teu reino, tua vontade vem primeiro. Primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão por acréscimo. Veja a coerência de Jesus. Amém? Amém. Tremendo. Mateus 6,33. Então vamos chegar lá ainda. E aí, Jesus agora está falando assim: agora você vai entregar as suas necessidades. Mas essas suas necessidades ficam em segundo plano, porque Jesus joga isso para segundo plano. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós, é o versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Fale comigo. O que é prioridade será prioridade. Então, muitas vezes nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, estou com dívida. Senhor, eu quero pão. Senhor, eu quero isso. E Jesus reverte: não. Primeiro é o nome. Primeiro é o reino. Primeiro é a vontade. De quem? Do Pai. Isso é revolucionário, irmãos. Se nós entendermos isso e começarmos a vivenciar isso, isso muda radicalmente a forma de nós fazermos nossas orações. Quanto tempo que você conhece a oração do Pai Nosso? Quanto tempo que a gente conhece? E a gente está aqui, com olhos tapados, né? Todos sabem que a oração do Pai Nosso, nessas duas partes, está preocupada, em primeiro lugar, com a glória de Deus, e depois com as nossas necessidades. Diga comigo: primeiro, a glória de Deus, depois, as minhas necessidades. Você recebe isso? E aí Jesus, ele vai reconhecer, quando ele fala do segundo plano da oração: o pão será dado. Quem crê nisso? O pão será dado. Mas você tem que andar em paz. Perdoe. E você será guardado. Amém. Não tem uma oração que a gente não peça a Deus para nos guardar. Está aqui, Não tem uma oração que a gente não peça a Deus para nos sustentar. Sim ou não, irmãos? Veja que Jesus coloca tudo que é essencial na nossa vida nessa oração. De forma tão simples.
Que eu já vi pessoas dizerem, não tem nem profundidade. Gente, não sabe o que está dizendo. Não sabe o que está dizendo. Porque Deus tem muito mais profundidade que nós. Os 3 primeiros pedidos na oração do Pai Nosso expressam a nossa preocupação com a glória de Deus em relação ao seu nome, governo e vontade. Governo é reino. Assim, a oração do Pai Nosso deve levar-nos a um processo de comunhão tão íntima com Deus, a ponto de sermos capazes das coisas de Deus, suas coisas, serem primeiro as nossas preocupações. Amém? E as nossas não ser possível de distinguir. Lembra da massa? Lembra da massa? Lembra da liga da massa que eu falei para vocês? A vontade vai se misturar. Porque a sua vontade começa a ser a vontade de Deus. A sua glória deve ser a glória de Deus. Amém? E assim nós estamos meditando. Quando mencionamos o nome de Deus, devemos considerar a sua santidade. Que seja um nome santo. Olha o versículo de número 9. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus não é um nome qualquer, é um nome santo. Quantas vezes santo? 3 vezes santo. Amém? É um nome exaltado, é um nome separado sobre qualquer outro nome, o nome do nosso Deus. E é muito sério nós valorizarmos o nome do Senhor. Nós darmos a devida honra que Ele merece. Orar que seu reino venha é orar que Ele cresça à medida que as pessoas submetem a Jesus através do testemunho da igreja. Amém? Senhor, que o teu reino venha. Quando você fala que o teu reino venha, é que a igreja cresça, é que a igreja rompa. E como é que a igreja cresce, a igreja rompa? É quando essas coisas estão enxertadas em nós. Que nós de fato vivemos para essas coisas. Amém? E isso fará toda a diferença. Através do testemunho da igreja. E logo ele seja sempre consumado com a volta de Jesus em glória para assumir para sempre o reino. Amém? Porque Jesus vai voltar para governar. Eu vejo pessoas aí dizendo, colocando um poder no diabo que ele não tem. Isso é enganador. Satanás não tem todo o poder. Quando Jesus subiu às alturas, que ele falou com os discípulos, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, ele diz assim: todo o poder foi me dado, tanto no céu como na terra. Que negócio é esse que tem que acreditar em feitiço? Você está em Cristo Jesus. Amém. Nenhum mal, livra-nos do mal, nenhum mal alcançará você. Você está nele. Eu tenho medo de olho grande. Que olho grande? Tens não, você está em Cristo Jesus. Amém? A vontade de Deus é boa, aceitável e perfeita, pois é a vontade do nosso Pai que está no céu. E entenda uma coisa: sempre a vontade de Deus prevalecerá. Sempre ela prevalecerá. Que é de infinito em conhecimento, amor e poder. Amém? É infinito. Quando eu penso em Deus, eu estou pensando em infinitude, em todo poder, em toda autoridade, em toda graça. Deus não é limitado. Deus é infinito. Aleluia. Estou terminando. Assim como o seu nome já é santo, Ele é o rei. Amém? Ele é o rei. Antigamente, quando tinha as monarquias, ainda tem monarquia no mundo, na Espanha tem monarquia, na Suécia, Suíça tem monarquia, alguns países da África tem monarquia, no Japão tem monarquia. O rei, basta ele desejar, acontece. É assim também com o nosso Deus, nosso Rei Celeste. Amém. Se Ele quiser, acontece.
Acontece. Mas eu acho que a maior coisa que pode acontecer é nós, de fato, sermos totalmente do Senhor. De fato, totalmente entregue ao Senhor. Amém? De fato, amamos o Senhor. Eu estava vendo um testemunho de Alexandre Agostinho de Hipona, né, que é chamado Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, a teologia dele, ela é tanto aproveitada pela igreja católica, como aproveitada pela igreja protestante. É chamado Agostinho de Hipona. Hipona foi a cidade que ele foi bispo. E se deve muito à teologia de Agostinho, muito do pensamento de Agostinho se deve muito a ele. E Agostinho, ele era muito chegado à mãe dele. A mãe dele orou muito para que ele se convertesse. E ele se converteu. O nome da mãe dele era Mônica. E ele era muito ligado à mãe. E uma certa feita eles estavam orando. E Deus se manifestou na vida dos dois. Tão concreto, irmã Maria Dione, que eles pegavam na glória de Deus. Absurdamente concreto. Diz que uma glória desceu e eles tocavam na glória de Deus. Eu acredito que eles tocavam nas vestes do Senhor. Aleluia. Foi tomado de uma majestade tremenda. Amém. Então eles contam essa história. E isso marcou profundamente a vida de Agostinho, Santo Agostinho de Hipona. É algo de nós pensarmos, é algo de nós avaliarmos essa graça dele sobre nós. Assim como o seu nome já é santo, ele é rei, também a sua vontade está sendo feita no céu. Amém? A vontade é feita no céu, mas ela será feita na terra. Amém? Observe o versículo de número 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus controla céu e terra. Deus controla. Ele tem o poder. O que Jesus nos incita a orar é que a vida na terra se aproxime mais da vida do céu. Amém. Ou seja, essa vida do céu estando em nós, mais próximos como pessoas da terra, ficaremos no céu. Amém. Isso é tremendo. Aí será possível atingirmos a glória do Senhor, a majestade do Senhor. Pois a expressão na terra como no céu parece aplicar-se igualmente à santificação do nome de Deus, à propagação do seu reino e à consumação da sua vontade. A sua vontade, aleluia, prevalecerá. Então, a oração do Pai Nosso não é somente para repetir suas palavras, como se fôssemos papagaios, saber de cor. É importante que se saiba de cor essa oração? É relevante, sim. Mas não como papagaios ficar repetindo, recitando, mas atentar para os princípios e ensinamentos que essa oração nos ensina. Fazer oração com sinceridade tem implicações profundas em nós, pois expressam as prioridades dos salvos em Jesus. É isso. Fui muito abençoada. Espero que vocês tenham sido muito abençoados também. Muito abençoada. Algo assim divino, irmãos. Divino. E aí a gente já praticamente está caminhando já mais para frente. Vamos passar os avisos. Domingo às 18h30 nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, com ministração da palavra, às 18h30. E nós, toda quarta, às 20 horas, nós temos estudo da palavra. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar. Wesley, aproveitar você. Ore, Wesley, agradecemos. Amém, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eterno Pai, Pai nosso que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida e te agradecemos pela saúde. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, Senhor, para aprendermos mais e mais da Tua palavra, Senhor. Abre nossos corações, Senhor, que nós possamos guardar ela e praticá-la, Senhor. Nos abençoe no resto dessa semana, que a Tua mão protetora esteja sobre nossas vidas, Pai.
Nós te damos graça e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Aos nossos irmãos que estão conosco, que Deus abençoe, aos irmãos aqui do templo, bom restante de semana, que Deus abençoe, Cristo Jesus, fique com Deus e a paz do Senhor. Amém.